Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal, olha o botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica nele uma vez só, é de graça, tá escrito, ponto. Deixe o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante sua inscrição e é de graça, beleza? Bom, galera, sem mais delongas, né? Quem não me segue aí no Instagram é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue no Instagram também. Direto ao assunto aqui, o Vasco continua forte no mercado, né? Eu sei que muita gente, pô, essa história do Cuejá virou uma novela, não sei o que e tal. Olha, gente, negociação com grandes jogadores e tal é complicada, sabe? Foi assim com o Manuel Capasso, foi assim com o Orelano, foi assim com o Pedro Raul, né? São negociações difíceis mesmo, entendeu? E o Al Hilal, né? Fez a pedida dele, né, para liberar o Cuejá, cerca de 5 milhões de euros, ou, sei lá, convertendo agora para o real, 27 milhões de reais. E assim, é uma grana alta? É. Mas é um jogador robusto que chega para jogar nesse meio-campo do Vasco. Você já imagina ali no meio-campo o, o Jair, o Orelano, o Marlon Gomes. Você já, tipo assim, você já corrige o time praticamente inteiro, né? Porque assim, por mais que falte ainda, entre aspas, um camisa 10, quando você tem três jogadores com essa qualidade no meio-campo, a qualidade do Jair, a qualidade do Marlon, a qualidade do Cuejá, caso venha para o Vasco, assim, você corrige o meio-campo literalmente. Essa bola vai chegar muito mais tranquila no ataque, porque é um jogador que, que tem uma técnica muito apurada. Quando a gente fala desse tipo de jogador, né, a gente se remete à velocidade, a técnica, enfim, que é mais ou menos o estilo do futebol colombiano. Se eu fosse o Paulo Brax, faria um esforço fora do comum, tá? Essa é a minha opinião, para resolver essa parada e contratar o Cuejá para o Vasco, tá? Acho que é um esforço em prol do Vasco, e o Vasco chega firme e forte nas competições contratando esse tipo de atleta, né? Outro assunto que chamou muita atenção ontem, vocês já sabem, é o Paulo Henrique, lateral direito do Atlético Mineiro. Olha, comentando aqui sobre o jogador, é um jogador muito bom, acho assim, por mais que o Atlético não tenha, não aproveitou, foi mais o Mariano, um jogador mais experiente, mas o Paulo Henrique é um jogador de muita velocidade, tem um excelente chute, né? Chute muito forte de perna direita e chega para fazer sombra, mais ou menos, ali ao Puma Rodrigues. Então, assim, lembrando que o Puma Rodrigues é um jogador de seleção, não é só a questão da lesão e tal, não, pô, pode tomar cartão amarelo, pode ficar de fora, o Vasco tem que ter um reserva à altura, beleza, concordo com vocês. Agora, o Paulo Henrique, por ser é um bom lateral, sabe? Não foi muito aproveitado no Atlético Mineiro, mas é um bom lateral. E assim, o Vasco corre contra o tempo para colocar pelo menos 2 ou 3 jogadores por posição, contratar e montar um elenco. Então o planejamento está super certo. Acho que esses atletas que vêm sendo contratados, comprados pelo Vasco, eu acho que esses caras estão chegando para valer, chegando para jogar, realmente enchendo os olhos do torcedor vascaíno. Pô, Eduardo, falta aquela cereja do bolo e tal. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Para mim, cereja do bolo é troféu dentro de São Januário, sabe? Por mais que o Zé Comércio já falou, e eu acredito demais nessa grande contratação, desculpa, esse grande jogador de muito nome, jogador de peso no mercado. Eu acho que o Vasco precisa desse cara também, porque o clube precisa, além do time, o Vasco precisa de um marketing muito forte, né? O tamanho do Vasco, né? Precisa vender camisa, precisa, enfim. O Vasco é mundialmente conhecido. Eu não estou aqui contando história, você sabe muito bem disso. Então, assim, além desse cara, tá, para jogar com a camisa 10 do Vasco, o Nenê sabe, você sabe que o Nenê vai parar ali, enfim, no início, depois do Campeonato Carioca, na verdade, no início ali do Campeonato Brasileiro. Aliás, esse jogo contra o Trem, só saindo um pouquinho aqui, vou voltar no assunto Paulo Henrique. Esse jogo contra o Trem, quinta-feira, é um jogo que chama atenção porque o Nenê está inscrito na competição, né? Ele vai jogar a competição, assim, o início, pelo menos, da competição, depois para. Como é que vai ser isso?
entendeu? Então o Vasco tem que correr quanto tempo para contratar um jogador realmente para ficar no lugar do Nenê. E outra coisa, só para terminar esse assunto, Nenê, torço para, assim que ele encerrar a carreira, para que ele permaneça no Vasco, porque ele vai ser muito importante nesse processo, tá, do Vasco. Acabou o contrato? Pô, então continua trabalhando dentro do Vasco, tá certo? Sobre o Paulo Henrique aqui, para a gente finalizar também essa questão. Paulo Henrique, lateral pretendido pelo Vasco, tem mais 2 propostas além do Vasco. Essa informação é do Wellington Campos, tá? Ele não foi muito bem no Galo, né? 3 jogos apenas e 169 minutos aí na última temporada. Na verdade, ele teve uma contusão também, então atrapalhou bastante essa caminhada dele na questão, enfim, na questão do desenvolvimento do futebol dele no Atlético Mineiro. Agora ele chega no Vasco, é claro, enfim, Rio de Janeiro, Vasco da Gama, enfim, Vasco em construção. Eu acho que isso tudo conta e conta muito. Mas hoje ele sabe que ele chega para ser reserva de um lateral de seleção, sabe que, enfim, vai. Olha, gente, é tipo o Lelê. O Lelê é outro jogador que o Vasco está buscando, deve chegar como reforço do Vasco. Acho ainda que assim, pô, o Lelê chega para resolver de vez o problema. Eu torço muito para que resolva, sabe? Hoje ele é o artilheiro do Campeonato Carioca, é tudo muito legal, mas não é aquele nome que a torcida espera. Por quê? Gente, o Pedro Raul precisa de uma sombra, certo? Tem que ter um cara ali atrás, no banco de reserva, e falar, ó, se você der mole, eu tomo a sua vaga, eu ganho a sua vaga no campo, né? Então, assim, todo grande clube faz isso. Tem 2 ou 3 jogadores pro ataque que, enfim, que realmente incomodam o atacante que está jogando como titular no momento, nas partidas. Então, existe essa questão do Lelê, é real, deve fechar com o Vasco. E assim, eu tô realmente muito esperançoso com o Vasco esse ano. Estou sendo muito sincero com vocês. Eu acho que o Vasco começa a formar um time muito forte, bem competitivo, para não passar susto nenhum, bater Libertadores, se demole o Vasco. E sabe o que me chama a atenção? É que o Barbieri ele vai ganhando as peças, ele vai pedindo, junto com o Abel Braga, ele vai contratando, ele vai comprando, né? Claro que ele pede, a 777 avalia e tal. O departamento de scout tem sido muito importante, vem acertando bastante dentro do Vasco. Então, assim, eles avaliam e assim aprovam e contratam, compram e acaba o problema. O Vasco, ele consegue encaixar muito bem as peças ali no time do Vasco, sabe? Como se fosse realmente um tabuleiro. E aí o Vasco vai ficando forte, sabe? Achou a posição pro Alex Teixeira, que ano passado não foi bem na Série B e esse ano tá decolando. O Gabriel Peck voando também no início de temporada. Então, assim, me chama a atenção realmente, de maneira positiva, o time do Vasco, o jeito do Maurício Barbieri trabalhar. E, assim, eu torço por ele, é um treinador novo, né, cara? Então, assim, eu tenho essa consciência de que o cara tá passando por uma situação assim, tipo, pô, tem que correr quanto tempo, porque é o Vasco, a pressão vai ser grande. A pressão é grande na cabeça dele também, pelo menos deve ser, né? Pelo menos é o que eu acho, sabe? E por todo o investimento que o Vasco está fazendo, ele tendo que se virar. Ah, mas a empresa foi contratada para isso. Foi contratada para isso, está fazendo. Lá atrás ninguém fazia, não vem aqui contar história, sabe? Ninguém fazia nada, era rombos atrás de rombos no Vasco, né? E ficam tentando contar história aí, tentando achar desculpinha para político A, B, C ou D. Não vai conseguir, sabe? Chega, sabe? Eu sempre preguei união aqui, eu sempre vou pregar união aqui, não adianta. Isso aí eu acho que quem é Vasco realmente se une, ajuda o Vasco, apoia o Vasco, independente de rede social, independente da política, independente de qualquer coisa. Quem é Vasco, apoia, ama e cuida do Vasco, tá certo? Então, galera, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe seu like e habilite o sino das notificações, tá certo? Mas é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Gigante da Colina. Um beijo no coração e saudações vascaínas.